Vou atender aqui uma pessoa que me escreve, não quer ser identificada. Ela diz assim: Padre Fábio, boa noite. Eu não sei o que fazer. Me vejo numa vida sem saída. Passo o dia trancada no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas. Tenho muita dificuldade de me expressar sobretudo os meus sentimentos. Tenho grandes problemas com a minha mãe. Nós nunca nos demos bem. Não queria que a nossa relação fosse do jeito que é. E é por isso que eu me isolo. Eu sei que não deveria ser assim. Sei que as mães são divinas. E por isso eu me culpo e choro muito. Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar. E vivo com o coração cheio de mágoas. Já tentei mudar, já tentei ser diferente. Mas em todas as vezes eu falhei. A cada dia eu me vejo mais sem saída. Minha filha, você tem aqui um combo de situações difíceis, né? A começar pela sua relação com a sua mãe. Primeira coisa, retire do coração toda a culpa, essa história que a mãe é um ser divino. Desromantiza isso. É importante a gente olhar para a nossa mãe com muito respeito, mas faz muito bem à nossa saúde emocional quando a gente olha para ela como alguém que também pode receber de nós uma correção. Fraterna, amorosa, as nossas mães não podem ser consideradas criaturas intocáveis pelo simples fato de serem mães. Não, mães erram. E não são divinas, não, elas são sagradas. Elas são especiais, porque são elas que nos tornaram possíveis. Então a nossa relação com elas será sempre de gratidão. Mas não significa que a gente não possa colocar os pingos nos is. Há tantas diferenças entre nós e elas. Claro que às vezes algumas pessoas têm muita facilidade de lidar com a mãe. Eu, por exemplo, sou um testemunho assim. Eu não me recordo na minha vida de ter tido grandes embates com a minha mãe. Não, sempre me dei muito bem com ela. Mas eu não posso negar que em muitos momentos da nossa história, eu precisei também desmistificar algumas coisas da minha relação com ela e tive coragem de dizer, com muito carinho, claro, com todo o respeito que ela merece, que eu não achava aquilo correto. E minha mãe, sendo uma mulher muito dócil, sempre foi muito dócil. Minha mãe nunca foi uma mulher teimosa, de ficar insistindo nos erros dela. Não, ela tem uma humildade, uma facilidade de reconhecer erro, que facilitou muito a vida dela, facilita muito conviver com ela. Mas eu precisei em muitos momentos dizer, pontuar. Da mesma forma como já acompanhei pessoas que têm muita dificuldade na relação com suas mães. Outro dia mesmo, ouvindo uma pessoa, ela estava tão amargurada porque ela tinha identificado que ela tinha ódio da mãe dela. E ela vivia justamente esse conflito, né? Como é que eu posso ter ódio pela minha mãe, sabendo que minha mãe fez tudo o que pôde fazer por mim? E aquilo para ela pesava tanto, que quanto mais ela sentia o peso de saber que ela tinha essa profunda dificuldade na relação com a mãe, muito mais se tornava pior, porque ela não conseguia nem verbalizar isso. E um dia teve uma explosão com a mãe, quase houve uma agressão física. Por quê? Porque isso não foi terapeuticamente tratado no momento certo. A gente vai deixando encher o pote, né, e de repente transborda da pior forma. A nossa relação com a mãe, ela precisa ser sempre respeitosa, mas nós temos que ter a coragem de estabelecer o limite. Sim, às vezes a mãe, num gesto de extrema... Às vezes elas são muito bem intencionadas, mas elas criam um excesso de proteção. E o excesso de proteção nos sufoca. Não é bom viver sufocado pelo amor da mãe. Então, às vezes, nós podemos dizer: mãe, a senhora está exagerando aqui. Não há necessidade desse acúmulo de cuidado. Claro, elas vão estranhar, mas aprendem.
Sabe por quê? Porque aprende por causa do amor que tem por nós. Então, às vezes, você que me escreve aqui, a sua dificuldade com sua mãe, ela vai ficar cada vez maior se você não tiver coragem de fazer isso que eu falava no início do programa. Viver o enfrentamento, de sentar com ela e amorosamente pontuar quais são os pontos, quais são os aspectos do relacionamento entre vocês que está sendo difícil. Não vai virando as páginas sem resolver a lição de cada dia. Sim, e vocês que são mães, fiquem atentas. A maneira como vocês estão lidando com as dificuldades dos filhos de vocês com vocês. Uma das coisas que é muito comum na relação familiar é que a mãe, às vezes, sem perceber, ela valoriza um pouco mais o filho, aquele filho que é mais parecido com ela, que correspondeu mais o que ela esperava, e aquele que não é, vai se tornando cada vez mais, vai ficando cada vez mais de lado, vai ficando mais alheio, vai sendo colocado naturalmente naquele posto. Ele é muito difícil. Sim, pode ser que não seja ele difícil. Pode ser que a dificuldade não esteja nele. Pode ser que a dificuldade esteja em você, que ainda não foi simples o suficiente para reconhecer que seu filho não tem a obrigação de ser um desdobramento seu. Filho não é o acelerador que você pisa para poder chegar longe através dele em lugares que você sempre quis chegar, mas não conseguiu. Às vezes nós queremos fazer dos nossos filhos os nossos aceleradores. Nós queremos, eu tinha tanta vontade de fazer medicina, você vai fazer. Eu não tenho obrigação de ser o lugar da realização da minha mãe. Não. Se por acaso coincidir o sonho que ela tem para mim, que bom. Mas não é prioridade minha fazer a vontade da minha mãe para que ela fique satisfeita comigo. Não. A minha prioridade é descobrir o que de fato nessa vida me realiza. E minha mãe, porque me ama, olha para aquilo que eu faço, que me realiza e se realiza também, ainda que isso seja contrário do que ela esperava para mim. Há mães que resolvem e escolhem ficar inimigas de seus filhos porque eles não correspondem ao que elas esperam. Eu não estou falando de uma inimizade declarada, viu? De não falar mais, de não se encontrarem. Não estou falando não. Estou falando daquela inimizade velada, que fica sempre um alfinetando o outro. Na reunião de almoço, de família, na reunião de festa, que geralmente quando a gente se encontra para comemorar alguma coisa, fica aquela troca de agulhas tão desagradável e que expressa justamente a falta de diálogo ou a falta de entendimento que aquele filho não é você. Ele é seu filho, mas ele não é você, ele não é uma continuidade sua. Então o amor de mãe, ele é muito difícil, ele é maravilhoso porque é ele que nos proporciona a vida, mas depois, se não há a maturidade de permitir que essa cria evolua para ser quem ela pode ser, esse amor de apego é muito prejudicial. Eu não sei, minha filha, qual é a grande dificuldade que você tem com sua mãe? A maneira como você descreve é muito genérica, você não diz, você apenas diz que tem muitas dificuldades com ela. Tente clarear para você quais são essas dificuldades. Onde é que está a origem dessas dificuldades? Foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos mergulhar nos nossos sentimentos, às vezes confusos, turvos. Nós precisamos nos aproximar desse sentimento para que a gente tenha oportunidade de conhecê-lo. Conhecendo os seus sentimentos, você terá a oportunidade de interferir. E a sua interferência provoca liberdade. Quantas vezes também, quantos casos eu também acompanhei de mães que tinham muitas dificuldades com aquele filho, ou mães que tinham dificuldade com aquela filha,
E que depois desse enfrentamento amoroso, solidário, quando as peças são colocadas em seus devidos lugares, elas continuam tendo diferenças, mas elas seguem mais harmoniosamente. E isso é libertador, quando você consegue estabelecer com o outro uma relação de respeito, de solidariedade, de fidelidade e ao mesmo tempo de muita liberdade. As suas dificuldades passam, certamente, pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, dizer hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade. Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza. O porquê não querer sair do quarto. Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada. E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. A gente, em um determinado momento da vida, para de prestar atenção naquilo que de fato importa em nós. A gente presta atenção em tudo. A vida dos outros nos interessa tanto. A gente passa horas e horas vendo séries, na televisão, no computador. Nós nos interessamos pela vida dos artistas, nós nos interessamos pela vida dos outros. E dedicamos tão pouco deste interesse a nós, aquilo que nos move, aos nossos desejos, aquilo que estamos fazendo da vida. É tão cruel quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando um tempo precioso, prestando atenção no lado de fora. Volta ao início do programa. É importante demais que a gente volte os nossos olhos para dentro. Porque é aqui no dentro que nós podemos identificar a nossa verdade. É aqui neste encontro pessoal que você saberá dizer se você está feliz com as escolhas que você está fazendo. É aí, andando os caminhos de dentro, essas estradas sinuosas que podem lhe levar ao cerne de sua verdade. É andando esses caminhos tortuosos que você vai encontrar as respostas que você tanto necessita para bem viver. Não se acostume com as respostas rasas que você já lhe respondeu sobre você. Cave um pouco mais. João Paulo II dizia que nós devíamos entrar em águas mais profundas. Ele se referia à evangelização. E o primeiro passo deste entrar em águas mais profundas é justamente o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. Ou você acha que o convite à evangelização é para você sair e ir falar aos outros? Não, isso é uma consequência. Primeiramente,
é entrar nas águas mais profundas do seu coração. Essa experiência de autoconhecer-se, ela é fundamental, porque é a partir dela que você tem condições de avaliar o que você vive, o que você escolhe, o que você ama, o que você despreza. E é a partir desta experiência, deste olhar dentro, que você vai tendo condições de estabelecer metas. Deus age assim em nós, minha gente, num constante jogar para dentro, para que você tenha condições de ficar a sós consigo. E estando a sós consigo, está também a sós com Ele. E quando você fica a sós com o Senhor, tudo se esclarece. É muito precioso o esclarecimento pessoal, porque é Ele que nos ajuda a projetar uma vida melhor, ou então retroceder para consertar alguma coisa que não ficou bem. Viver consiste em ir adiante, mas também retroceder. Viver bem consiste em ir adiante, mas também retroceder. Retroceder é absolutamente necessário às vezes, para que a gente siga mais leve, depois de ter reorganizado aquilo que nós sabemos que ficou para trás e que não ficou ajeitado dentro de nós. Aí sim você vai mais leve, você caminha melhor, porque no gesto de retroceder, você desfez um fardo que lhe privava de ir adiante. Ir adiante é a meta de todos nós. Eu quero ir adiante. Eu quero alcançar este Padre Fábio que eu posso ser, que eu ainda não desfruto, às vezes por preguiça, por acomodar, por estar acomodado. Eu quero alcançar este Padre Fábio que Deus me convida a ser. E eu só posso alcançá-lo à medida em que eu ando por dentro, em que eu vou criando dentro de mim essa disposição interior de alargar os caminhos e a consciência e fazer comigo, proporcionar-me o mesmo que os discípulos de Emaús puderam viver, estando a sós com o Senhor, partilhando o pão, chegaram ao conhecimento da verdade. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.